Gênesis 25, 29. Amém? E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. Estava ele cansado, na minha tradução ali, muito cansado. Verso 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se, e assim desprezou a sua primogenitura. Olhe para mim, porque eu preciso falar algumas coisas com você sobre a valorização do que você tem e o reconhecimento que você precisa ter das coisas que já são suas. Qual é o grande problema entre a maioria das pessoas? As coisas lhes são muito interessantes, as coisas lhes são muito atraentes, enquanto não são suas. Me parece que o ter remove o brilho. Quando não se tinha o carro, quando não se tinha a casa, quando não se tinha a pessoa, me parece que nós utilizamos de uma valorização muito grande. Mas quando se tem, quando recebemos, quando agora está em nossas mãos, nós costumamos desprezar. Ou seja, é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos. Essa é uma grande verdade. Quando eu olho para esse texto, eu me deparo com uma instrução que me impulsiona a dizer a você: nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Deixa eu repetir para você: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, porque o momento é passageiro, a vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas, você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. O texto me fala de uma família próspera. Eu não estou falando de alguém sem grana, sem dinheiro, sem comida, sem servo. Eu não estou falando. Eu estou falando dos 2 filhos de Isaque, os netos de Abraão. Deus falou a Abraão no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu te levarei por uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, eu vou engrandecer teu nome. As promessas de Deus para Abraão foi uma promessa de prosperidade, de grandeza, e ele cresceu. Seu filho Isaque herda tudo de seu pai. Isaque é um homem próspero, é um homem rico, é verdade. Ele tem 2 filhos, Esaú, um homem que me parece ser muito bom. A Bíblia diz: se a árvore é boa, o fruto é bom. Esaú é um bom filho, ele é neto de Abraão, ele é filho de Isaque. Olhe bem, a probabilidade deste rapaz, os prognósticos são muito positivos. Ele vem de uma linhagem boa, que tem uma promessa, ele sobrevive naquele ambiente sob uma tradição oral, ou seja, era muito comum as histórias irem passando de seus pais. Então, Isaque devia falar com seus filhos
sobre toda a promessa que Deus havia concedido a seu pai. O texto diz que Jacó era um homem caseiro, Esaú, um homem do campo, um homem da caça. Tá certo. Mas o texto diz que um dia Esaú chega, e na tradução que eu usei aqui primeiro, muito cansado. Ele estava muito cansado. E quando nós estamos muito qualquer coisa, o muito sempre nos leva para o perigo. O muito dinheiro pode nos levar para uma autossuficiência que nos faça pensar que o dinheiro é tudo. O muito, sem ele, né? Ou seja, se eu pudesse usar a frase, diria o muito pouco. Não tê-lo também dá uma sensação de que não vale a pena viver, porque os extremos sempre são perigosos. Se você não gosta de ninguém, está muito desinteressado de todo mundo. Isso é muito ruim. Mas se você está muito interessado em todo mundo, isso também é ruim. Se você está com muita fome, isso é perigoso. Pode te levar à glutonaria. Se você está muito sem fome, não é? Isso pode te matar de inanição. E para os extremos, e hoje o que nós mais encontramos são pessoas extremistas. O que eu vejo é um cara chegando na casa de quem? Na casa de Isaac. Se Isaac não tem comida em casa, você pode ter certeza que na casa de nenhum de seus servos vai ter. Ele é o dono de tudo. Então Esaú chega no lugar que tem comida, sim ou não? A única comida que tem naquela casa é a do Jacó, sim ou não? Claro que não. Ele é filho do dono. O Jacó, me dá aí um pouco desse guisado. Não dou. Ainda não? Ô, dona Antônia, faz o guisado melhor que o do Jacó, que eu estou com fome. O cara é o chefe. Não tem porquê ele tomar decisão. Aliás, tem porquê. A diferença entre Esaú e Jacó é que Esaú valoriza as coisas da terra, enquanto Jacó valoriza as coisas dos céus. E é por isso que ele vai se dar mal, o Esaú. Porque ele chega com muita fome, e na muita fome dele, Jacó está fazendo uma comidinha. Esaú falou: rapaz, essa comida é maneira, hein? Você me dá um pouquinho? O Jacó falou: não dou. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Seja franco. Quem aqui cresceu no lar que nunca disse não para o seu irmão? Vou usar seu chinelo. Não vai. Posso tomar banho primeiro? Aqui, ó. Me dá a coxa do frango. O pescoço é seu. Quem nunca disse e teve problema com o irmão? Não tem nada de errado aqui. A implicância sempre foi algo muito comum entre os irmãos. Então o Esaú chegou, olhou para o Jacó e disse: me dá um pouco dessa comida, desse guisado que você fez. Jacó falou: eu não dou, eu vendo. Ou troco, vamos fazer uma troca. E o cara estava muito cansado. Muito cansado, muito. Todas as vezes que você está muito, você pode perder o raciocínio lógico. Esaú falou: joia, quer trocar pelo quê? Pela tua primogenia? Pô, Jacó, aí não, pô. Minha primogenitura não. Mas o que era primogenitura? Era algo espiritual. Era uma bênção e uma conotação espiritual. Isso para Esaú está valendo alguma coisa no momento? Sim ou não? Ele está trocando algo para a vida por algo do
momento. Essa é a conotação. Jacó vai ficar sem o guisado que ele preparou para ele comer, mas ele vai ter na mente dele algo muito vantajoso. Você acha que a primogenitura valia mais que o guisado, sim ou não? Você acha? Sim ou não? Valia? O valor é algo simbólico. Valia para mim e para você, mas não valia para quem? Para o Esaú. Esse negócio, se vale ou não vale, é muito relativo. Valia, quanto valia uma primogenitura? Primogenitura não tem preço, é algo que não se pode pegar, é algo que não se pode palpar. Quem botou preço na primogenitura de Esaú não foi Jacó, foi Esaú. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje tem um Fusca e o cara para com uma Mercedes ali na frente e você fala para ele assim: cara, tu troca essa Mercedes no meu Fusca? Tem alguma coisa de errado você perguntar? Quanto vale o seu Fusca? Uns 5 mil. Quanto vale a Mercedes do cara? Uns 500 mil. Mas de repente o cara fala: eu gostei do seu Fusca, eu troco. A culpa é sua ou dele? Se ele não sabe o que as coisas valem para ele, isso não é problema seu. Sabe qual é o problema? Hoje tem gente que não sabe quanto custa. Você acha que mulher é igual a sua, você encontra em qualquer lugar. Então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha uma igual a sua. Você acha que pai é igual ao seu, encontra em qualquer lugar. Então sai de casa e queira ser dono do seu nariz, e você vai descobrir o quão caro é um nariz. Porque se você não sabe o valor, porque é seu pai que paga o seu nariz. Eu quero ser dono do meu... Eu nem te vendo, eu te dou. É o seu nariz que você quer? Toma! A partir de hoje você paga a luz do seu quarto, a sua parte da TV a cabo, o ar-condicionado, as pessoas que vão passar a sua roupa. Cruzes. Nem parece que é meu pai. Nariz custa caro, filho. É ou não é? É que você... Então, o que nós vemos é o seguinte: pessoas que não sabem o valor daquilo que tem. Eu estou olhando para alguém desse jeito. É uma proposta absurda? Não foi. O cara aceitou. Sabe o que Jacó ouviu de Esaú? Para que eu quero a primogênita se eu vou morrer de... Que morrer de fome, cara? Morrer de fome onde? Será que você é capaz de entender o que o Esaú está fazendo com o que ele está vivendo? Ele está potencializando. Ele está dando uma dimensão para a situação dele que ela é ilusória, ela não é real. Ele está dizendo: eu vou morrer de fome. Você não vai morrer de fome, a sua casa tem comida, tem gente aí para fazer. Mas ele superdimensiona o que ele está vivendo, e por ele superdimensionar isso, ele vai ter problema, porque a primogenitura que ele está negando foi Deus que deu. Ele está virando as costas para Deus, e é isso. Casa com mulher errada, ele só faz coisa errada. Quando você vai olhar a história dele, se você quer saber por que Deus disse que o maior serviria ao menor previamente, porque Deus é onisciente. Não é porque Deus tem preferido, não. É porque a preferência era de Esaú. Era ele. Mas como suas decisões, suas escolhas, suas conexões foram erradas, e Deus já sabia disso, falou para sua mãe: o maior servirá ao menor. É isso. Ele vende a primogenitura, ou troca, come o prato de lentilha
que provavelmente a maior parte dele ficou no ventre e foi embora? E o Jacó está com a sua primogenitura. Sim ou não? Sim. É muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus, que eu sou alguém que sou capaz de valorizar. O quê? Aquilo que eu tenho, porque se eu tenho, foi Deus que me... A Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja, então tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o quê? O que é meu. Se eu valorizo aquilo que eu recebi, eu sou capaz e apto de receber novas coisas. Se eu não valorizo o que eu tenho, para que eu vou receber coisas novas? E preste atenção, isso é um hábito, eu não sei como é que eu posso chamar isso. Você conhece alguém que tem um guarda-roupa pequeno, bagunçado? Já essa palavra guarda-roupa que fica mais fácil. Um guarda-roupa todo bagunçado. O que essa pessoa diz? É bagunçado porque eu não tenho? Não tenho? Ele compra um maior. Fica arrumado ou bagunçado? Porque ainda é pequeno. Compra um maior. Fica bagunçado ou arrumado? Porque a bagunça não está no espaço, está nele. Porque o cara que é arrumado, ele tem uma caixa de papelão e está tudo arrumado. Quem aqui já fez caixa de papelão de armário? Levanta a mão. Tem uma turma aí. Quem aqui já levou caderno para a escola no saco de arroz de 5 quilos? Que isso, parceiro? Tamo junto, como diria Romário. E olha que eu tinha um saco de arroz da Cais, que pensa que o bicho brilhava. Tudo bem que quando eu estava chegando perto do colégio, eu tirava, dobrava e botava no bolso. Senão as meninas não iam se interessar por um cara. Mulher é mulher desde antigamente. Escute só. Quem tem valores tem. Por isso que a Bíblia diz, quem é fiel no, vai ser fiel no, e quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. É isso que ele está dizendo. Fidelidade é apenas uma opção. Eu optei. Então eu sou feliz com R$10 dando um de dízimo. Dando 50 centavos de oferta. Isso é fidelidade, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Eu ganho 10 mil. Eu dou 200. Eu sou fiel, sim ou não? Mas eu dei 20 vezes mais do que o outro. Você consegue entender? O que nós estamos vendo é o quê? O cara valoriza o quê? O que eu tenho. O que eu tenho? É o meu guisado. Então ele é meu, eu boto o preço nele. E qual é a sua primogenitura? Bom, eu valorizo o meu, mas valorizo o seu. Na verdade, Jacó valorizava o que ele tinha e o que ele não, por isso que ele passou a ter. Ele sabia o valor do que ele queria. Sim, mas ele sabia valorizar o que tinha. E foi isso que levou esse camarada para onde? Esquece a visão profética. Eu estou dizendo de atitudes. Alcançar. O tempo passou. Passou. Está tudo tranquilo. Chegou o dia de Isaac abençoar seu filho mais velho. O homem que vai receber a bênção da primogenitura, a bênção do governo, da transição, né, familiar ali. E esse homem quem é? Quem é? Esaú. Sim ou não? Sim ou não? Sim.
Só que Esaú fez uma negociação com quem? Mas ele falou para Isaac? Falou? Esaú teve coragem de dizer: pai, não me chama não, vai lá e chama meu irmão. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque quando ele tomou a atitude de negociar, ele não sabia o que estava fazendo. Se você analisar direitinho, a necessidade dele subtraiu o seu senso de inteligência, capturou, saqueou seu raciocínio. Só que ele já tinha comido. Como é que devolve agora? Não tem mais como devolver. E agora ele quer o que pensa que é dele. Não é mais dele, já era. Você pode olhar, mas pastor, Rebeca com Jacó ludibriou Isaac. Sim, mas não precisava de nada disso. Porque nós não precisamos passar a perna em ninguém para ter o que Deus tem preparado para nós. O que é nosso em Deus, a menos que nós não tomarmos a decisão de irmos buscar. É só isso. Mas agora olha o que é que eu vejo. O Jacó, depois se você não conhece o texto, vai lá e vê. O Jacó engana o pai, que o pai não enxergava. O Jacó vai lá, diz que ele é Esaú e Isaac abençoa ele. Aí quem é que chega? Quem é que chega? O Esaú. Ô pai, o guisado aqui, a comidinha. O pai falou: quem é você? Eu, Esaú. Ele falou: mas quem teve aqui antes? Ele matou a charada na hora. Jacó teve aqui. Seu irmão veio aqui e pegou a sua? Que bênção, rapaz. Você não tem bênção nenhuma mais. Você jogou ela fora. Que bênção. Que bênção. Que casamento que você quer depois que jogou fora? Que atenção de filho que você quer depois que jogou fora? Que dinheiro que você quer que depois jogou fora? Você está à procura de quê? O que Esaú está procurando? Ele não tem nada. O que ele vai contar é com a misericórdia de Deus. Ele pegou tudo que tinha e jogou fora. E agora está querendo reclamar que algo é dele. A vida, querido, não tolera desaforos. A vida não tolera brincadeiras. Para ninguém. É só mudar de postura que o problema vira. É bonitinho o Jacó? Legal. Mas o que o Jacó tinha que fazer? Esaú, chega aí. Mamãe, chama os anciãos. Vem para a porta aqui da tenda. Vamos lá, tira a sandalinha do pé. Bota todo mundo aqui. É esse o ritual para resolver assuntos? Então bota a sandalinha. Vem cá. Esse cara chegou com fome. Eu estava preparando um guisado. Ele disse que queria o guisado. Eu disse que não ia dar e o guisado era meu. Se vocês acham que eu devia dar, o problema é de vocês. O guisado não era de vocês, era meu. Então o guisado era meu. Eu falei: eu não dou meu guisado. Eu não gosto muito de tu. E escute só. Eu quero a sua primogenitura. Eu imagino os anciãos olhando e dizendo: e aí? Aí ele falou: para que eu preciso de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, a bênção é minha ou dele? Os anciãos iam falar de quem? De quem? De Jacó ou de Esaú? Porque é assim que resolve o problema. O problema só se resolve se você tirar do porão e trazer para o convés. Sabe por que a maioria das pessoas se dão mal? Porque querem resolver problemas no porão, na escuridão, não querem deixar ninguém ver, querem vender uma imagem. Então tá bom, querido.
ele vai se potencializar, e o que você tenta ocultar no escuro, ele vai explodir e vai vir à tona. O Jacó, para mim, lá atrás tem uma atitude, valoriza o que é seu, sabe negociar, é um cara fantástico, mas agora, a hora de tirar um 10, ele não fala nada, engana seu pai, não precisava ter enganado, expôs sua mãe, não sei que tipo de problema ele criou entre Isaac e Rebeca, porque agora o que existe entre os dois rapazes é a possibilidade de um homicídio doloso. Esaú disse: eu vou matar Jacó, é só papai morrer, a hora que papai morrer, eu mato ele. Sabe o que o Jacó faz? Foge para Padã Arã. Todas as vezes que você não resolver um problema e tentar fugir, escute o que eu estou te falando, ele vai atrás de você. Jacó chega em Padã Arã, vai trabalhar para casar com uma moça chamada Raquel. Trabalha quantos anos? Quantos anos? No dia do casamento. No dia do casamento. 7 anos o cara trabalhando. Cadê o Esaú? Esaú está onde? Ficou para trás. Jacó agora está em Padã Arã, trabalhando para Labão, para casar com uma menina linda chamada Raquel. 7 anos o cara trabalha, vem o dia da festa, a noiva é preparada, adornada, banhada, perfumada, arrumada, coloca a dona na tenda, rostinho coberto, e o Jacó? O Jacó está lá tomando uns graus, dando um rolé assim com os homens, isso, fazendo sua despedida, maneiro, escureceu, isso, o Jacó meio chapado, enfia o Jacó na tenda, meio chapado, 7 anos para trabalhar por uma mulher, você acha que ele vai tentar ver quem é? O cara vai passar o serão na dona, é ou não é verdade? 7 anos trabalhando para a dona, ele olhou, tá aí quem é? Uma mulher. Pode ser até Aracida Almeida. Eu, na verdade, eu vou pegar. O cara tá na febre do rato. Trabalhou 7 anos. Tudo escuro pela mulher, olhando a mulher. Eu penso ele trabalhando e olhando para Raquel. Ah, Raquel. Pois é, vou pegar você. 7 anos olhando, filho. Foi, meu. Ele pegou. De manhã, quando ele acordou, porque se ele não tivesse pego, dava para anular o casamento. Ele não mexeu com ela. Mas como ele pegou, que ele olhou para o lado, menino. E falou: que maluco. Não era essa mulher. Ih, cara. Essa não é Raquel, não. É Lia. Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral. Era meio bagunçadinha. Escute só. Ele levantou e correu na casa de quem? De quem? E falou porque, rapaz, Labão, você me engana. Ele falou, mas na cabeça dele, sabe o que ele deve ter pensado? Esaú, te dei uma volta, você não veio, mas mandou o seu secretário. Por quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora ele está casado com quem? Lia. Trabalhou mais 7 anos. Alguns dizem que ele ganhou a Raquel logo de... Não trabalhou 7 para casar com ela, não. O sogro reformulou a proposta, falou: eu te dou ela para casar, você já leva, mas tem que trabalhar mais 7. O tal do Labão defasou o salário do Jacó 10 vezes. Labão devia ser o cara do INSS.
desvalorizando o dinheiro aí dos aposentados. Pois é. Precisava de tudo isso? Sim ou não? Sim ou não? O Esaú se ferrou na vida, por quê? Porque Deus jogou sobre ele uma maldição? Sim ou não? Claro que não. Ele se ferrou porque não soube negociar e valorizar aquilo que era o Jacó. Se ferrou. Casando com a Leia ou com a Lia? Sim ou não? Por quê? Porque Deus amaldiçoou ele? Não, porque ele não ficou lá para resolver seu problema, para equacionar suas coisas, para botar as coisas às claras. Ou seja, eu não estou vendo nada do Satanás aqui, e nem de Deus. Eu estou vendo de gente que toma decisões equivocadas. Só que esse pessoal, ele caminha com Deus. E Deus sempre procura corrigir a situação. Um belo dia, Deus diz a Jacó: pega tudo que tu tens e volta à terra de seus pais. Por quê? Porque precisa consertar alguma coisa lá. Tem alguma coisa que ficou para trás, que precisa ser corrigida. Você pagou um preço alto, seu irmão pagou outro preço alto. Eu não puni ninguém, vocês acabaram se punindo. E agora, o que acontece? Ele volta, se encontra com Esaú. E quando ele encontra com Esaú, Jacó diz, amedrontado: ô meu irmão, toma aqui todos esses presentes, tudo isso, toma tudo aqui para você, provavelmente com medo do irmão matá-lo. E Esaú disse: não, rapaz, eu não quero nada, pode ficar com tudo que é seu. Os dois se abraçaram, se beijaram. No dia do enterro de Isaque, os dois estão juntos. Mas não precisavam ter vivido nada disso na sua jornada. Nada. Por quê? Porque não precisavam ter tomado as decisões. Ô, gente, você quer ver o que é uma sequência do que Deus vai fazer na vida de alguém sem erro? Veja a vida de Jesus. Se você pegar de seu nascimento à sua morte, você não vai ver um equívoco dele em ações que geraram reações danosas. O dia que tentaram apedrejá-lo, ele simplesmente virou as costas e saiu andando no meio deles. A vida de Jesus é pautada em quê? No plano que Deus tinha para ele. E aí eu estou usando o Jesus homem. E não há nenhum desvio. Por quê? Porque ele programou viver do jeito que foi planejado. Vem aí um ano de se realizar. Com o quê? Com decisões assertivas. Estabelecendo primeiro sonhos alcançáveis. Agora, se você ainda é daquele que quer botar a culpa na sua mãe, você quer falar mal de seus pais, é a igreja, é o seu professor, é a internet. Querido, posso falar para você? Durante um bom tempo da minha vida, eu tentei achar culpados para o que eu vivia. Até que um dia eu me deparei com a dura realidade de que o maior culpado de tudo que eu vivia era eu. Resolvi diminuir meus erros, melhorar minha qualidade de vida. Ainda tenho muito que melhorar. Muito. Vivo pressões que vocês não fazem a mínima ideia. Às vezes me entra alguém reclamando de um problema no meu gabinete que me dá vontade de rir. Porque quando eu vou medir com aquilo que eu estou vivendo, eu fico imaginando, Senhor, parece que é um mentiolate no joelho de uma criança. Suas decisões te levarão para algum lugar. A pergunta é,
Será que eu vou gostar de estar lá? Coloque isso no seu coração. Para o seu futuro, duas coisas podem acontecer: sorriso ou lágrimas. É você que diz. Você é filho de Deus, você é separado de Deus, os anjos do Senhor estão ao seu redor, ao derredor está o diabo. Ele não pode tocar em você nem em mim, porque o Deus que nos protege é mais poderoso. Mas você escolhe. Bom, gente, deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado na última semana, nos últimos 10 dias, bastante sobre vozes. E hoje eu queria talvez trazer um modelo um pouquinho diferente de mensagem, tirar um pouco da pregação, da mensagem, mas falar um pouco sobre o poder de decisão que não estamos querendo exercer sobre a nossa vida. Falar um pouco da responsabilidade que precisamos assumir o mais rápido para conseguirmos melhorar a qualidade de vida que podemos ter em Cristo. O Deus que diz que no mundo teríamos aflições, uma frase de Cristo, é o mesmo que também diz em Cristo que no mundo nós teríamos uma vida abundante nele. Note que a proposta é a seguinte: da parte da sua vida, a maior parte, a abundância, será de vida, de satisfação, de sucesso, de realizações, de prazer. E frações desta vida serão de dores, de perdas, de angústia. A perda de um emprego, a perda de um ente querido, certo? Um momento onde a instabilidade vai atingir seu casamento, certo? Porque quando nós olhamos relacionamento, normalmente ele é formatado em harmonia, desarmonia e reparação. É assim que funciona. Eu tenho uma secretária que nos ajuda na nossa casa. Ela vai segunda, quarta e sexta. O que ela faz na sexta? Repara a desordem que nós causamos na quinta. Quando ela sai da minha casa na sexta, e ela deixou a casa em ordem, o banheiro limpo, tudo estruturado. Só que a minha casa tem vida, e onde tem vida tem resíduos da vivência, seja eles materiais, como um papel higiênico no cesto do banheiro, como um copo sujo no canto da pia, como um farelo de alguma coisa que foi comida. O que é isso? Isso é resíduo de vida. Isso cria uma desarmonia no lar, é verdade. Mas para que a harmonia volte, o reparo tem que chegar primeiro. É importante nós entendermos que precisamos manter a fé, mas trazer um pouco mais de razão para a nossa vida, de raciocínio. Nada que combata e que seja oposto à fé, mas nada que também não seja insano, porque o grande problema tem sido esse. Eu vejo pessoas de fé e muitas vezes converso com pessoas fora do púlpito, que eu sei que essas pessoas são de Deus e vão morar nos céus. Mas quando eu vejo a maneira que essas pessoas sofrem e vivem, e o desgaste cujos quais elas se expõem, eu descubro que elas são companheiras de Satanás nessa vida, e vão apenas morrer com Cristo, mas viver com o demônio. Viver com escolhas ruins, com uma vida que não é uma promessa, é uma saga. E onde está a responsabilidade disso? Quem é que é responsável por isso? Planeja culpar alguém? Fique à vontade. Mas remover 100% da sua culpa
é algo que não há razão para fazê-lo. Pessoas são capazes de ver um relacionamento destruído e na destruição desse relacionamento pegar toda a motivação da destruição e colocar no outro, que fez a mesma coisa com você. São incapazes de corrigir e de pensar o quanto de parcela eu tenho de culpa ou o que eu fiz. Ah, pastor, eu não fiz nada. Fez. Talvez você não fez nada para acabar o relacionamento, mas fez muita coisa errada para escolher o relacionamento. Então, na próxima escolha, já que você acha que não fez nada para destruir, nada nocivo, pelo menos corrija seus critérios de escolha. Responsabilizar as pessoas, ou nos responsabilizarmos, é importantíssimo. Trazer um pouco mais de razão para a minha grana, trazer um pouco mais de razão para a minha saúde, trazer um pouco mais de razão para a minha fé, para as minhas decisões. Não há nada de errado. O que é errado é entrar ano e sai ano e eu não tenho grana, eu não tenho saúde, eu não tenho amigos, eu não tenho comunhão, eu não tenho nada. Então provavelmente você nem quer mais viver. Você quer que Cristo volte para que Ele te livre do sofrimento, cujo qual você, na maioria das vezes, é o maior causador. Por isso, apesar de no nível de espiritualidade desejarmos ouvir a voz de Deus o tempo inteiro, eu queria dizer a você que a maior parte das instruções que você precisa para viver, Ele já te deu. É responsabilidade sua decidir que horas levanta, se escova ou não seus dentes, se penteia ou não seu cabelo, que sapato, tênis, camisa, calça, saia, vestido, se sai maquiada, se não sai, que horas almoça, se almoça ou se não almoça, que horas vai dormir, se não vai dormir, se não dá tempo, se tem que estudar, se não tem, se vai fazer o melhor, se não vai. Por quê? Porque Deus nos deu faculdades mentais, capacidade de raciocínios. É lógico que isso não serve para tudo, mas serve para a maioria daquilo que vamos viver. Mas algumas decisões e algumas áreas requer de nós conhecimento cujo qual nós não temos. Quando eu resolvo introduzir outra pessoa, quando eu desejo e resolvo caminhar num ambiente que eu não conheço muito, inevitavelmente ele se torna nebuloso, escurecido, sinuoso. Minha capacidade de enxergar, ela se torna limitada. Então, para minha segurança, todas as vezes que eu não enxergo muito longe, eu diminuo a minha velocidade, porque talvez eu possa, ou eu não posso impedir a colisão, mas eu posso amenizar os danos, porque muitas vezes é isso que vamos ter que fazer, irmão. O conflito conjugal, a situação que nós vamos enfrentar, ela irá acontecer. Então eu não posso evitar a briga, mas eu posso amenizar os danos com aquilo que eu digo e como eu me comporto. Pastor, mas como é que nós fazemos isso? Entendendo que somos movidos por vozes, influências. Domingo eu falei sobre a voz na serpente, uma série que eu ministrei. A voz na serpente, a voz na sarça, a voz na jumenta, a voz no ar, falando por detrás, no profeta Isaías, e a voz nos céus. Não havia voz da jumenta, não havia voz da sarça, não havia voz, me ajude aí, da serpente. Não havia voz no nada, tinha alguém falando ali. E o que essa voz trazia consigo? No domingo eu mostrei que a voz na serpente, ela segue um padrãozinho que é fácil de identificá-la. Lembra qual é?
Todas as vezes que você escutar a voz na serpente, aquilo que ela te mandar fazer, os outros não podem. Por isso que eles obedeceram a voz na serpente, mas tiveram que se esconder. Foi assim com Eva e Adão, foi assim com Acã, foi assim com Sansão, foi assim com Ananias e Safira. Estou só fazendo uma retrospectiva. Vai fazer, tem que esconder, tem que fechar a porta, ninguém pode ver, não pode falar, olha, traz vergonha, traz humilhação, é isso? Então, você pode ter certeza que se depois de fazer algo, você tem que ir para as trevas, para a escuridão, para o oculto, não foi Deus que te falou, foi o Satanás, na serpente, que também não é nem mais serpente, está atualizado, é celular, certo? Hoje não tem mais, certo? E não bota a culpa no celular não, o celular é do Satanás? Não. Televisão é do Satanás? Não, a pessoa que está usando que pode estar influenciado, tá certo? Então é assim que funciona. Hoje eu quero falar de duas vozes, rapidinho. A voz da jumenta, uma jumenta falante, tu acredita? Coloca na tela, santo varão, que eu preciso provar. Pega a visão, fiel. Então o Senhor fez a jumenta e ela disse: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já? Quantas vezes? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Usa-me, ó Deus, para falar com o teu povo e também comigo, porque às vezes somos mensageiros extraordinários para a vida alheia, mas somos terríveis para trazer uma mensagem para o nosso próprio coração. Por isso, usa-me, ó Deus, e que não haja hipocrisia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Aprenda uma coisa quando você for ouvir o conselho de alguém e uma palavra de alguém: o conselho sempre será melhor que o conselheiro. É muito mais fácil dar conselho para os outros do que para você mesmo, tá certo? Mesmo que o conselheiro não seja tão bom, não despreze o conselho, porque ele pode ser extraordinário e transformar sua vida. Nós estamos diante de um texto, pelo menos estávamos diante de um texto, certo? Que estava aqui, e ele fala no momento que a jumenta, isso, deixa aí, santo varão, que às vezes o povo não tem tempo de ler a Bíblia em casa, por isso que eu gosto de ler aqui. Quem não leu a Bíblia hoje, levanta a mão, seja franco: pastor, não tive tempo. Fantástico, vamos resolver isso agora. Lê aí a turma. Quem já leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Nossa, foi fantástico, é fácil, né? Olha só, preste atenção aqui que a história é que é interessante. Olha só, o povo está chegando próximo a Jericó, território dos Moabitas. O rei de Moabe se chama Balaque, ele é o rei dos Moabitas. O povo está chegando liderado e Balaque fica com medo deste povo. É um povo que Deus tem abençoado, ele não sabe o que fazer com aquela situação. O povo de Moabe começa a ficar perturbado, cobrando de Balaque uma atitude. Balaque não sabe o que fazer, então ele procura um homem chamado Balaão, um homem que é reconhecido por ter intimidade com Deus, por ser capaz de abençoar ou amaldiçoar. E Balaque então manda alguns de seus príncipes, conduzindo alguns presentes, obviamente, não se
apresenta um profeta, né? Era um hábito deles para fazer uma solicitação sem levar um presente. E quando os mensageiros de Balaque chegam a Balaão, Balaão diz: fica comigo essa noite, porque eu vou conversar com Deus a respeito da sua petição. Qual era a petição? Vem, porque Balaque está te chamando, porque vem um povo e Balaque está com medo, e ele precisa que você amaldiçoe este povo. No amanhecer, Balaão chama os príncipes e diz o seguinte para eles: vão embora, porque eu recebi uma mensagem de Deus que eu não posso amaldiçoar esse povo, porque este povo Deus abençoou. Os mensageiros voltam para Balaque e diz a Balaque: olha, Balaão não quis vir falar contigo, certo? Ele não vai vir aqui e não vai amaldiçoar. Balaque diz: então vamos melhorar a oferta. Agora vamos mandar um novo grupo de mensageiros. Eles levam agora uma proposta melhor. São homens mais honrados. Da primeira vez que foram num carro popular. Agora já chegam no importado. A proposta agora é mais expressiva. E chegam e dizem a Balaão: Balaão, Balaque nos mandou, pedindo para que você vá até lá para amaldiçoar. Sabe o que Balaão diz? Fica aqui porque eu vou falar com Deus. Bom, nós estamos com um homem de Deus chamado Balaão, que me parece que sabe poucas coisas a respeito de Deus. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arre. Se ele já perguntou a primeira vez, e na primeira vez Deus diz não vou fazer, não é para perguntar. Só que eu pergunto a você: por que você acha que Balaão pergunta de novo? Me ajuda. Por causa da oferta. Você está entendendo? O propósito do inimigo é sempre melhorar a oferta. Está certo? Para tirar você do caminho, ele melhora a oferta. Ele cria um ambiente onde aparentemente você vai levar mais vantagens, vai ser mais satisfatório, vai ser mais rápido. Eu não sei qual é a vantagem que ele vai criar para você. Deus falou: não vai. E eles voltam. Diz a Balaque: Balaque, ele não vem. Balaque diz: vamos melhorar isso, cara. Ele não deve estar vindo porque a oferta não é boa. Presta atenção: Satanás sempre tem uma oferta melhor. Sempre tem. Ele vai melhorando a oferta. Ele vai criando um ambiente onde ele vai construindo uma sensação em nós de que nós vamos levar uma vantagem tão grande. É assim que funciona. Na terceira vez, Balaão acaba indo. Depois você lê, porque é bem legal. Pega uma jumenta e lá vai ele montado na jumenta. Deus queria que ele fosse, sim ou não? E por que ele foi? Deus queria que ele fosse? Por que ele foi? Porque ele queria ir. Ele queria ir. Ele olhou e viu vantagens. Lá vai ele montado na jumenta. De repente, o que a jumenta vê? O anjo. O anjo está na frente da jumenta com a espadinha na mão, estilo Zorro. A jumenta, que não era otária, saiu do caminho e desviou do anjo. Menino, o Balaão ficou nervoso e sentou-lhe o cajado na jumenta. Botou a jumenta de novo. Vai, jumento. Vai passar num lugar apertadinho. O anjo estava lá, ó, com a espada. Quem é que está vendo? E o Balaão. Isso é uma humilhação. A jumenta veio e o homem não. Às vezes eu penso se a Bíblia não está comparando nós com quem não vê com jumento. Não vou falar isso para não ofender você,
Mas tem pessoa na igreja que você olha e se você falar que ele parece com o jumento bota você na justiça. Olha só, a jumenta, quando viu o anjo, e Balaão, ela já apanhou uma vez, sim ou não? Então ela já sabe que o cara bate. O que ela tentou? Conciliar. Então ela jogou e desviou do anjo. A perna do Balaão que estava, né? O pé imprensou no barranco, menino. Ele desceu e sentou-lhe o porrete na jumenta. Beleza. Lá vai a jumenta. Agora vai passar num lugar que não tem espaço. O anjo já ficou no meio, que é para não ter. Quando a jumenta viu o anjo, coitado, ela empacou, ela deitou. Aí o Balaão desceu. Desceu, ele pegou o cajado e toma na jumenta. Toma na jumenta. Já virou violência doméstica. Toma na jumenta. Toma na jumenta. Aí a jumenta falou: o que eu fiz a você para você me espancar 3 vezes? Eu gosto de que uma jumenta alfabetizada, uma jumenta que sabe contar. Que jumento que contou? Apanhei uma vez, apanhei 2. Só jumento que foi na escola. Eu não instruído. Isso indica, obviamente, que não é a jumenta que está falando, é alguém que está falando nela. O que essa voz que vem na jumenta quer? É interessante se você ler o 29, porque aí piora. Balaão respondeu a quem? Se já estava ruim, quando a jumenta está falando, piorou. Pastor, o que é isso? Talvez a Adriana deveria vir aqui para explicar isso, porque é uma psicóloga. Porque o cara está tão nervoso, ele está tão fora de si, que ele está conversando com a jumenta sem notar que é uma jumenta. Você já viveu isso no seu casamento? Não. Você já pegou sua mulher fazendo assim, ó? Eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Ele olha para você com a cara mais cínica do mundo e diz: eu não falei nada disso, você está louca? Falou. É que você estava conversando com a jumenta sem notar, é ou não é? É. O estado mental era tão ruim. É só para você ter um entendimento. Porque cá convenhamos, gente, como é que a jumenta fala? Mas o que essa jumenta vai dizer para ele? Você me espancou 3 vezes, cara. Ele falou assim: espanquei porque você está zombando de mim. Depois você lê lá que essa tradução é minha. Tu está zombando de mim, ó, jumenta. Você dá sorte que eu estou com um cajado, que se eu estou com uma espada eu mato você. Quando ele falou mato você, aí o anjo permitiu que o Balaão visse. Aí eu imagino ele, o anjo falou: ai maluco, a casa caiu. A casa caiu. Eu vou falar uma coisa para você: você dá sorte que a jumenta, que se a jumenta viesse na minha direção, eu matava você e deixava a jumenta viva. Que voz é essa que está na jumenta? O que essa voz está tentando dizer? Cara, você está tentando ir para um lugar onde Deus não quer que você vá. Você está tentando fazer algo. Você sabe uma coisa que nós precisamos aprender na nossa oração? Por favor, eu vejo tanta gente boa vendo tudo dar errado, não sabe identificar quando um impedimento é de Satanás, porque ele impede, sim ou não? Tem gente que aceita o impedimento de Satanás e luta contra o impedimento de Deus, porque não consegue identificar. Deixa eu te falar, você tem algo te impedindo? Dobre seu joelhinho e, por favor, faça uma oração com um pouquinho de sanidade mental. Senhor, eu estou enfrentando esse obstáculo. Sou incapaz de saber se o que está me impedindo e se essa oposição é do Satanás ou é do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se for do Satanás, me dá força, porque eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse tratamento, eu vou fazer de tudo. Agora, se for do Senhor, não me deixe perder nem um pouquinho de minha força, porque eu não quero lutar contra o Senhor. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, quer ver? Coloca na tela que fica fácil. Ele disse isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 16:6. Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Impedido de quê? A palavra. Ele queria pregar a palavra, sim ou não? Mas Deus queria que ele pregasse? Não. Ele está indo fazer a coisa certa, sim ou não? Porém no lugar errado. Nós temos que entender isso. A voz da jumenta é a voz do impedimento. E do impedimento que não vem do Satanás, é Deus. Mas pastor, quem é que está vivendo isso? Balaão. A jumenta precisava conversar com ele, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus já tinha dito para ele não ir. Falou uma vez, sim ou não? Falou duas vezes, sim ou não? Ele foi? Pois é. Ele já estava informado de que não deveria ir. Mas movido pela oferta, pelo prazer, pela satisfação, ele vai. Nós temos que prestar um pouco mais atenção nas nossas escolhas. Está aí, ou estava, certo? Nem olho mais. Deixa eu ficar quieto. Mas você consegue entender? As pessoas me perguntam, pastor, quando é de Deus, quando não é, como é que eu faço? Cara, para de procurar guru. Para de procurar guru com bolinha. Faço ou não faço, vou ou não vou, namoro ou não namoro, compro ou não compro. Procura um psiquiatra e organize suas ideias. Você está entendendo? Para que você seja capaz de tomar suas próprias decisões. É assim que funciona. Eu tenho que entender. E muitas vezes o diabo, bom, nós vamos aqui usar o exemplo do terreno da igreja. Eu fui impedido de comprar um terreno da igreja. Dava para ter comprado. Dava. Mas eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa. E quem estava nos impedindo de comprar o terreno da igreja, nitidamente, era Deus, porque tinha um terreno muito melhor para nós. Ah, pastor, então o seu problema é pressa. O seu problema é imediativo, tem que ser agora, tem que ser desse jeito. Não é agora, pega tudo, isso, vambora. Então tá jóia, quebra a cara aqui, vai quebrar a cara ali, vai para o céu quebrando a cara, tá bom. É esse estilo de vida que você resolveu? Você quer o quê? Você quer vir para a igreja? Você pode definir que estilo de vida. Ah, pastor, eu gostaria que Deus abrisse as portas para eu ganhar alguma coisa. Beleza, você definiu um padrão de vida. Quem ganha, ganha de alguém, sim ou não? Então você diz que não quer ser quem conquista. Você quer ser alguém que tem um estilo de vida que se beneficia de quem conquista. Ele conquista e dá para você. Então você define. É assim que funciona. Se você lida comigo um pouco mais de perto, você sabe que eu não sou um cara que eu ando muito afim de ganhar as coisas. Porque esse não é o estilo de vida que eu quero. Para mim, eu ganho, pessoas me dão, é verdade. Sim, eu tenho dificuldade. Eu estou com um relógio aqui, que eu tenho uma história dele. O pastor Luciano Subirá, um amigo, veio pregar na igreja, eu fiz um elogio a Luciano. Luciano, olha que relógio bonito esse seu. Ele falou, Cláudio, é um Lamborghini, eu ganhei quando fui à Itália. Falei, pô, cara, relógio maneiro. Beleza. Ele foi embora. Uns meses depois eu encontrei com ele.
Ele pegou o relógio, tirou do pulso e falou: Cláudio, toma. Eu falei: não quero. Ele falou: toma, cara. Eu falei: não quero, cara. Eu fiz um elogio, mas eu não quero seu relógio. Eu fiquei até constrangido. Ele falou: Cláudio, toma o relógio. Eu falei: não quero, cara, me perdoa, eu não quero. E ele foi embora. Umas 2 ou 3 semanas depois ele me liga e falou: Cláudio. Eu falei: oi. Ele falou: roubaram o seu relógio. Aí eu falei: como é que é? Ele falou: fui gravar um vídeo no Rio Grande do Norte, Natal, e vieram, roubaram o relógio, câmera, roubaram o celular, roubaram tudo. Beleza, ficou eu e ele. Aí eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, o cara tinha o mesmo relógio que o Subirá queria me dar. Aí eu já não elogiei. Aí um dia ele falou assim: Cláudio, toma esse relógio. Aí eu entendi que era Deus que estava querendo me dar. Mas eu prefiro comprar do que ganhar, porque eu quero viver um estilo de vida de conquista. Você está entendendo? Não tem nada de errado, mas você pode decidir. É isso que eu quero. Pare, entendeu? Pare de querer ganhar as coisas e desenvolva um estilo de vida onde você esteja pronto para ganhar, para vencer, para lutar. E os impedimentos que aparecerem entre você e aquilo que você quer realizar, você vai para Deus e pergunta: Senhor, me dá um entendimento. Eu preciso saber como eu estabeleço a minha oração. Eu quero lutar contra toda oposição que não seja de Deus, mas não quero mover uma palha para me defender do que Deus quer fazer na minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tenho pensamentos a respeito de vós que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Mas a próxima voz, ela não é a voz do impedimento. Mateus 3,17. Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia o quê? Este é meu filho, em quem me agrado. Presta atenção. Jesus está passando para o Jordão, quando João Batista está batizando. Jesus para e diz a João: eu vim para ser batizado. João disse: eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, por uma questão de autoridade instituída aqui na terra, e ela era João. Jesus diz a João: tem que ser assim, para que se cumpra a justiça. João disse: então, vem para cá que eu te batizo. No momento em que Jesus é batizado, uma pomba começa a descer sobre ele, ou uma imagem de uma pomba vem sobre ele, e uma voz dos céus diz primeiro para Jesus: você é meu. Jesus era homem, sim ou não? Ele era um ser humano, sim ou não? Então a voz vem dizer para ele: você é meu filho. Segundo, vem dizer para João: este é meu. Você está fazendo a coisa certa. E a multidão, um grupo que estava lá, também ouve a mesma coisa. Mas está certo. Assim que acaba o batismo, Jesus vai ao deserto, e quem vai aparecer para ele? A mesma voz que estava na serpente, não mais numa serpente. Agora uma voz aparece para ele, ou vai conversar com ele no deserto, e a voz diz a ele o quê? O que ela diz? Se tu és o filho de... Bom, a voz que veio do céu no momento do batismo disse o que para Jesus? Você é meu. A voz que está no deserto, ela diz o que a Jesus? Se. A primeira voz afirma ou não? Este é meu. A segunda voz questiona. Se você é o filho de Deus, como se eu sou? Como? Eu sou, eu sei que eu sou. Não, então prova. Ele diz: eu não preciso provar, eu sei quem eu sou. A voz dos céus é a voz da identidade. É a voz que diz para mim que eu não sei o que você pensa a meu respeito. Eu sou filho de Deus. Sabe o que dizia de Jesus? É um charlatão. Sabe o que dizia dele? Tem demônio. Sabe o que dizia dele? É glutão. Sim ou não?
Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Todas as vezes, ou a maior parte, ele usa a sua identidade. Pai, bem sei que sempre me ouves. Quando vai ressuscitar Lázaro. Oração, como é que ela é? Pai nosso, meu, é o que ele está dizendo, nosso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho sempre, definindo a sua identidade. Por quê? Porque eu posso viver como filho de Deus ou como filho do diabo, porque o diabo também tem filho. A minha identidade é registrada no que eu faço. A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins. Minha identidade, ela é minha. Se minha esposa está perto de mim ou não, não interessa. Se eu estou em Xerém ou não, não interessa. Se eu estou num boteco onde todo mundo está tomando cachaça, ou estou dentro de uma igreja, não interessa. Eu tenho uma identidade. Ela está comigo na minha rede social. Ela está comigo se eu estou perto de gente que me conhece ou de gente que não me conhece. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus onde? Em Xerém. Eu sou filho de Deus em qualquer ambiente, porque é a minha identidade. As pessoas vão dizer que eu sou palhaço, que eu sou rico, que eu sou aproveitador. Elas vão dizer tudo. E não tem problema, porque elas não sabem quem eu. Mas tem gente que acha que eu sou um astro. Tem gente que acha que eu sou famoso. Tem gente que pensa tanta coisa a meu respeito. Umas pensam coisas boas e outros pensam coisas, mas eu sei quem eu sou. Então você quer dar uma de coitadinha? Dê. Por favor, só não diga que é filho de Deus. Porque quando você resolve ser um coitado, você não está reconhecendo quem é seu pai. Você pode fazer besteira, sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo também. Mas lá no meio da besteira ele diz: na casa do meu pai. Você está com câncer, mas tem pai. Você está enfrentando uma crise no casamento, mas tem pai. Você está desempregado, mas tem pai. Seu marido não está te tratando bem, mas você tem pai. Pode não ter aqui nessa terra, porque às vezes é um dublê de pai, mas pode dobrar seu joelho e falar com teu pai que está no céu. Você está entendendo? Você só precisa saber quem você é. O que é? Você quer ser um dublê de homem? É isso? É isso? Porque o máximo que você vai conseguir é ser um dublê de homem ou um dublê de mulher. Porque se você nasceu fêmea, você nunca vai ser um macho. Você pode ser no máximo um dublê de macho, um dublê de fêmea. Não tem problema nenhum. Você merece todo o respeito quando você tem o direito de se ver com seus olhos. Mas as pessoas vão te ver com os olhos delas e não com o seu. E você tem que respeitar isso. Ah, pastor, isso é homofobia. Menino, eu sofro humorfobia. Eu também tenho problema com um troço bem parecido. Eu não discrimino ninguém. Eu só preciso, eu sei quem eu e pronto, meu irmão. Acabou. Acabou. É a voz da identidade. O povo de Deus precisa saber quem é. Aí não tem identidade. Não tem. Ele não sabe quem é, não sabe qual é o nível da sua vida, sabe? Ele casou, mas quer viver no nível de solteiro. Ele é pai ou mãe, mas quer viver como se não fosse. Nós precisamos melhorar nossa conduta. Por quê? Não é por causa do céu não, gente. Não é por causa do céu. Pastor, o senhor é louco falar isso. Não é. Eu tenho praticamente absoluta certeza, pelo que eu conheço as pessoas e vejo, que aqui, nessa igreja, pouquíssimas pessoas vão para o inferno, porque conhece o caminho, conhece a Deus e sabe que Ele é misericordioso, sim ou não?
Sim. Agora eu posso garantir a você que boa parte desse povo que vai no céu, vai viver no céu, vai provar um pouco do inferno nessa terra, com condutas erradas, porque não sabe ouvir a voz, não sabe quem é, filho de quem é, então se comporta como se não fosse, ou então não consegue identificar os impedimentos e vive uma vida de sofrimento. Aí as doenças psicossomáticas, aí todos os dissabores, aí o afastamento dos relacionamentos interpessoais, aí a dificuldade de acreditar, certo, nas bênçãos e nas maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. É claro, você vem num ambiente, então, querido, você deveria estar em outro ambiente, porque é muito desafiador. Todo mundo que sobe aqui fala de vitória. É uma campanha para você vencer, é uma palavra de oferta para melhorar, certo? É um evento de homens, de crianças, batismo, de servo, de tudo. E aí, meu irmão, entra culto e sai culto. E você só fica escutando historinha, 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 historinha. É só uma questão de tempo até você achar que o que nós estamos oferecendo para você é uma farsa. Que história é essa? Que vocês falam o tempo inteiro que a vida muda, muda, muda e a minha não muda. Que as coisas acontecem e na minha não acontece. Pare e pense. Essa é uma grande verdade. Você está aqui colocando seu tempo, colocando seu recurso financeiro, colocando seu louvor. Você está colocando seu nome junto conosco. E essa é a grande verdade. Então está na hora das coisas mudarem. Eu levei tempo para mudar isso. Não foi da noite para o dia não, tá? Porque eu vivi num contexto de extrema escassez. Era um contexto ministerial, extrema escassez. Hoje nós vivemos num sistema aqui de extrema fartura. Eu estava discutindo isso hoje com Osias. Nós estávamos sentados conversando. Estávamos ali observando o que gastamos hoje de lanche, de ajuda com combustível, de ajuda disso, de oferta para aquilo e de oferta para aquilo outro. E aí você olha e diz: será que vale a pena você investir tanto dinheiro? Mas a pergunta é: para que Deus tem enviado isso para nós? Será que é para retermos? Participamos de uma instituição que não tem fins lucrativos, então aquilo que vem para nós tem que retornar de forma a abençoar pessoas. Precisamos estabelecer limites? Sim, mas é um estilo que você decide viver. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer, e tem gente que morre como se nunca tivesse vivido. A decisão é sua. É importante trazer essa lucidez para nossa mente, olhar e dizer: eu sei quem eu sou, onde? Em qualquer lugar, acompanhado ou desacompanhado, num ambiente favorável ou hostil. Paulo disse isso: eu sei viver em qualquer ambiente. É assim que funciona. Então você precisa definir: eu estou na igreja para ir para o céu? Fantástico, essa é a principal preocupação, é a coisa mais importante, é a prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Louco, hoje pedirão a tua alma o que tu tens preparado, para quem serás. Está tudo certinho. Eu estou vendo que você está preparado para morrer. Nós só estamos querendo te treinar para viver. Para morrer você já está bom. Você já encontrou o Cristo, está prontinho para morrer. Talvez o que te falta é um pouco habilidade para viver. Para viver como esposa, como marido, como pai, como filho, como colaborador, como patrão. Para conviver com pessoas que estão, né, acima de você ou abaixo, ou no mesmo nível. Esse é o grande desafio.
Vamos trazer um pouco mais de lucidez, gente, para a nossa vida. Mantenha a fé, mas seja um pouco mais lúcido, porque senão você vai ser um mero observador, né, da vida alheia. E lucidez e crescimento não tem a ver com o tempo que você está na igreja, não. Eu acho que talvez esse seja um agravante. Você pode ver alguém que chegou há 4 meses atrás e ele conseguiu, depois de 4 meses, conquistar coisas e chegar a lugares que você não chegou em 5, 10 anos. É assim que funciona. Porque muitos ainda estão com um serrote. E saiba de uma coisa, ele serra, mas outros já descobriram que existe uma serra elétrica, e ela também serra, com menos esforço, com mais precisão, mas é você que decide. Eu sou apenas o pastor. O que eu fiz foi levar a minha vida para esse nível, é só isso. Para esse estilo de vida é onde eu estou vivendo, e eu gostaria que você vivesse também, na sua medida. Aprenda uma coisa, e eu falo isso, minha mulher está aqui, eu não sou um cara rico. Eu posso ir na Mantiqueira, ali agora, e posso aqui dentro, apontar pelo menos umas 10 ou 15 pessoas, que têm 20, 50, 100, 1000 vezes mais recursos materiais do que eu. Agora, eu não vou apontar para ninguém aqui dentro, ninguém, e vou dizer, aqui não tem ninguém que é mais feliz do que eu. Pode ser igual a mim, mais do que eu não. A minha satisfação de viver, porque não tem a ver com grana, tem a ver com prazer de vida. É isso que você precisa, encontrar um Deus que te dê identidade. Achou identidade, você acha missão. Achou missão, você acha destino. E aí já era, o mundo fica colorido. E é assim que funciona. Agora, enquanto você não souber quem você é, você não sabe o que veio fazer, você não sabe para onde está indo. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então pegue a sua esposa, vai viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Pegue seu marido, pega essa vida que você tem, alinha lá com Deus e vai viver o extraordinário, sensacional. E pelo menos prove um pouco do céu aqui na terra, porque está cheio de gente que vai morrer com Jesus, vivendo com o Satanás. Estou dizendo vivendo com ele não, mas com as propostas e com o estilo de vida dele, de dor, de escassez, de dificuldade. É assim que funciona.